Olá, tudo bem? Bom, a nossa aula de hoje ela vai se encontrar em Mateus, capítulo 5, versículo 21 e 22. E, e o tema da nossa aula é a letra e o espírito. Está escrito assim no versículo 21 e 22. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás. Quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Então vamos orar para começar o nosso estudo de hoje. Senhor meu Deus, Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia, Pai, diante da Tua palavra, Senhor. Que nós possamos ouvir a Tua palavra, entender, meditar e que tudo que fazemos aqui, Pai, seja por Ti e por amor a Ti. Que não venhamos, Pai, apenas se sujeitar a meras letras, que não venhamos nos sujeitar a meros conceitos, e sim que venhamos amar aquilo que vem de Ti, que venhamos amar aquilo que se destina de Ti, Pai. Que venhamos amar os Teus caminhos, que venhamos nos deleitar em Teus conceitos, que venhamos nos deleitar nos Teus mandamentos, Pai. Graças te damos por tudo, e assim nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. O estudo de hoje, ele vai se basear nesses dois versículos. Vimos até aqui sobre o perfil do crente. O crente, ele é humilde de espírito, ele chora por isso e ele se torna manso. A partir daí ele cria fome e sede de justiça, se torna misericordioso, se torna puro de coração, pacificador. E vimos as consequências pelo crente ser o que ele é. Ele é perseguido por causa da justiça. Aí após isso, a partir do versículo 13, nós também vimos sobre como que o crente ele exerce o que ele é, sendo sal da terra e sendo luz do mundo. E agora, recentemente vimos sobre a justiça dos escribas e fariseus e sobre a relação de Jesus e a lei. Que ele não veio para abolir a lei e os profetas, pelo contrário, ele veio cumprir. Ele mostrou a importância dos mandamentos para ele, a ponto de que, se a nossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entraremos no reino dos céus. E agora estamos entrando em um novo ponto, um novo âmbito aqui nestes dois versículos. A gente está entrando agora numa nova sessão, onde do versículo 21 do capítulo 5 até o final do capítulo 7, temos como se fosse uma espécie de ramificação, ou vamos dizer assim, uma explicação de como que a nossa justiça pode exceder em muitas dos escribas e fariseus. Ou seja, isso é se a gente quer fazer parte do reino. Então, por exemplo, capítulo 5, a partir do versículo 21 ao 48. Agora ele tem uma preocupação de expor a lei. Ele vai expor a lei. 6 conceitos. E claro, sempre em contradição com o ensino dos escribas e fariseus. O versículo 6, ele fala sobre a verdadeira natureza da comunhão entre o homem e Deus, da nossa comunhão com o Senhor. E de novo, também se contrapondo contra o ensino dos escribas e fariseus. E o capítulo 7, ele fala sobre a verdadeira justiça divina, também em contraposição contra o ensino dos escribas e fariseus. Ele começa, que é que a gente vai ver nas próximas aulas, do versículo 21 ao 48, com declarações particulares, ao todo 6 declarações. Ele fala sobre o homicídio, o adultério, o divórcio, os juramentos, a vingança e o amor aos inimigos. Ele fala de um a um, precisamente. E a gente precisa, antes de entrar no versículo e falar sobre o primeiro, que é sobre o homicídio, a gente precisa entender essas declarações como um todo. Não só essas declarações, mas ao sermão como um todo. Precisamos ver primeiro. Como assim? Isso nos leva à pergunta feita na nossa primeira aula do Sermão do Monte. No que consiste o Sermão do Monte?
para que eu estudo o Sermão do Monte? A gente já falou sobre isso. E a resposta é óbvia, né? A gente sabe que é porque ele mostra a nossa necessidade de Cristo, ele testa a genuinidade da nossa fé, ele mostra um dos melhores métodos evangelísticos, mostra que é tudo por Deus, beleza, disso nós temos, esse é o básico. Só que, mesmo assim, a gente ainda precisa, na nossa cabeça, desvencilhar de uma vez por todas de que o Sermão do Monte se trata apenas de meros códigos éticos e morais do que eu preciso fazer e do que eu não vou fazer. Mateus, capítulo 22, versículo 34 a 40, Jesus está dizendo o seguinte: ao ouvir o que Jesus havia deixado, né, eles perguntam a Jesus: qual é o maior dos mandamentos? Jesus respondeu: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Tá aqui a resposta. Amar o Senhor de todo o nosso coração, nossa alma e nosso entendimento. Alguns pensam que Jesus está fazendo aqui, ele está explicando o Antigo Testamento. Outros pensam que ele está radicalizando as exigências. Se a sua justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, vocês não entram no reino. Alguns pensam que é uma forma radical que Jesus está fazendo aqui. Outros pensam que ele está se contrastando contra o ensino dos fariseus. Nenhum desses pensamentos se sustenta por si só. Porque, em primeiro lugar, Jesus, ele usa o seguinte termo aqui no versículo 43. Ouvir o que foi dito, ame ao seu próximo e odeie o seu inimigo. Isso não está escrito na Bíblia. Se todos nós formos consultar o Antigo Testamento, isso nunca esteve escrito em nenhum livro sequer do Antigo Testamento. Então, como que Jesus pode estar explicando o Antigo Testamento se isso nem está no Antigo Testamento? Isso era um ensinamento popular. Ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Ame o seu próximo e odeie os seus inimigos. Era um ensinamento popular. Isso nunca esteve escrito no Antigo Testamento. Então não tem como. Isso nem está na Bíblia. Em segundo lugar, ele usa um dos mandamentos logo de cara. Ouvistes o que foi dito? Não matarás. É um dos 10 mandamentos de Moisés. E ele explica os mandamentos. Ou seja, Jesus não está explicando aqui só o Antigo Testamento. Ele está indo além. E terceiro ponto. Ele não está somente se contrapondo aos ensinos dos escribas e fariseus. Pelo menos não somente isso. O que Jesus está tentando fazer? Para entender melhor o que está acontecendo, a gente precisa se atentar à seguinte palavra que ele vai usar em todas as suas afirmações. Ouvistes o que foi dito pelos seus antepassados. Ouvistes o que foi dito pelos seus antepassados. Jesus, ele usa essa declaração em particular, que a gente pode traduzir em outras versões, em outras traduções, está escrito: ouvistes o que foi dito pelos seus antepassados. Vamos dizer que aqui ele traz uma mesma remetência, aqui, um mesmo sinônimo. Então, Jesus ele está dizendo a esse ponto que o ensinamento verdadeiro da lei está contra o ensino ensinado pelos escribas e fariseus. Porque poderíamos pensar, o que ele está se referindo? A lei de Moisés ou aos escribas e fariseus? Claramente ele está se referindo aos escribas e fariseus. Só que não só isso. Os escribas e fariseus, eles tinham os costumes de citar seus antepassados. Porque é assim que faziam. Eles viviam ensinando, citando seus antepassados, e a melhor forma de interpretar esse trecho, ouvistes o que foi dito aos seus antepassados, era porque a gente precisa se remeter à forma em que os judeus viviam. Como que é a forma em que os judeus viviam? Da mesma forma ao que o povo inglês viveu antes da Reforma Protestante. Como que o povo inglês viveu antes da Reforma Protestante? O povo viveu da seguinte forma. Os ingleses, eles não sabiam latim. E as pregações de domingo a domingo eram pregadas em latim. Ou seja, de domingo a domingo era lido as escrituras em latim,
e era pregada ao povo a partir da interpretação do sacerdócio superior que estava lá pregando na Igreja Católica, que era a Igreja Católica quem fazia. Ou seja, aqui Jesus ele está comparando a mais ou menos isso. Podemos ter esse equiparativo que Jesus está dizendo. Quando o povo de Israel foi para a Babilônia, após muitos anos, eles foram trazidos de volta. Só que quando eles foram trazidos de volta, foi mostrado que eles desaprenderam o hebraico. A maior parte do povo voltou falando outra língua, o aramaico. E as escrituras tinham em hebraico e não existia tradução, assim como aconteceu com o povo inglês, não existia tradução do latim. Então, o povo, eles ficavam completamente dependente do ensino dos sacerdotes apostólicos românicos. E a mesma coisa acontecia com o povo judeu, eles ficavam dependentes dos ensinos dos escribas e fariseus, porque eles não tinham acesso às escrituras. E a reforma protestante causou isso, levou a palavra ao povo, e quando o povo viu o que estava escrito na palavra, viram que estava tudo errado. Os ensinamentos estavam tudo errado. Então, Jesus tem dito isso, ou seja, é isso que tem ouvido, é isso que foi dito a vocês, é isso que foi instruído a vocês, é isso que foi falado para o povo. Ou seja, tudo não passava de uma imitação, uma interpretação pessoal dos escribas e fariseus. Jesus ele já está ensinando sobre nós sobre esses falsos ensinamentos. Muitos hoje falam baboseiras como se entendessem. E as pessoas hoje têm acesso à palavra, mas não buscam. Acreditam em qualquer baboseira. O pastor sobe num púlpito, se afirma ser profeta ou fala qualquer coisa, fala o que está na cabeça dele, e as pessoas acreditam como se aquilo fosse verdade. Até hoje, uma grande parte da população acredita que o lema Deus ajuda quem cedo madruga, tem gente que acredita que isso está na Bíblia. E não é pouca gente, é muita gente. Se você não vai, se a pessoa não vai a Deus pelo amor, vai pela dor. Gente, aonde que está escrito na Bíblia isso? É mentira, é falácia. Esse não é o Deus em qual acreditamos. Deus não tortura as pessoas para irem até Ele. E assim como muitos outros ditados. Então, Jesus ele está alertando nós sobre esses falsos ensinamentos. Cuidado com esses falsos ensinamentos. Cuidado com esses falsos mestres. Cuidado com o que é falado a você antes. Se certifique na palavra do Senhor sobre o que você está vendo e ouvindo. Agora, pensemos na sua seguinte fala. Eu, porém, vos digo. Essa fala de Jesus ela é de vital importância, porque Jesus ele está reivindicando aqui de tal autoridade e uma grandíssima autoridade. Ele está dizendo, eu tenho a verdadeira interpretação. E mais, ele está dizendo, eu sou responsável pela lei. Eu quem fiz a lei. Eu quem dei a lei a Moisés. É eu quem dei, fiz, e somente eu posso interpretá-la. Somente eu. Ou seja, Jesus aqui está falando como Deus. Que é o que ele diz que ele é, não é? O Deus Filho. Portanto, nós devemos nos conscientizar sobre a autoridade que este livrinho aqui traz pra gente. Precisamos nos conscientizar da forma que esse sermão do monte chega até nós. Jesus, ele não era qualquer coisa. Não era só um simples mestre. Não era simplesmente um simples cara ensinando bons ensinamentos. E Jesus, esse homem era o cumprimento da lei. Esse homem era o próprio Deus Filho nos ensinando. E é por isso que devemos abolir todas essas falsas ideias de que esse sermão se trata de um mero conceito ético-moral de como nós devemos nos comportar. Qual é o comportamento ideal?
Não é isso. Do que eu preciso fazer e o que eu não preciso fazer. Ou seja, a gente também precisa entender que quando Jesus fala nesse Sermão do Monte, ele se usa de princípios básicos. Muitas pessoas não entendem o Sermão do Monte por ele tratar de princípios básicos. E as pessoas não gostam disso. Por quê? Porque o ser humano ele tem o mal de querer tudo mastigado. Tudo mastigadinho, tudo na boquinha, bem digerido, né? Ao invés de receber princípios básicos. Eu prefiro que tu me dê uma lista do que fazer, que tu me dê uma religião que me diga o que fazer e o que não pode fazer, do que eu apenas receber esses princípios básicos e aplicar em cada conceito da minha vida. Eu prefiro uma listinha de fazeres. Você não pode beber, não pode fumar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode usar brinco, não pode usar, mulheres não podem usar calça, só podem usar vestido, homens não podem assim, não pode usar isso, não pode usar aquilo. Eu prefiro essa listinha do que eu preciso fazer e não fazer, do que me apropriar dos conceitos básicos que Jesus está ensinando. As pessoas só gostam de receber tudo mastigadinho na boca. E para elas está tudo bem. Só que isso não funciona no Evangelho. Uma vez, um menino, basicamente um homem, ele chegou pra mim e eu tava num restaurante com ele. Eu pedi uma bebida sem álcool. Aí eu peguei e tomei um suco. E ele pediu uma bebida. Aí ele veio comigo e me perguntou: Lucas, por que você não bebe álcool? Eu queria que tu me explicasse. Aí eu cheguei e falei pra ele: olha, de acordo com a palavra, ele recomenda que a gente não beba, que a gente não fique bêbado e tal, é isso e aquilo. Aí ele chegou comigo e fez a seguinte pergunta: então você está me dizendo que você bebe, que você não bebe só porque a Bíblia manda? Isso me fez refletir de fato. De fato, eu não bebia só porque a Bíblia mandava. E isso é errado. Isso é errado. Ah, eu não uso drogas só porque a Bíblia manda eu não usar drogas. Ou eu não faço tal coisa só porque a Bíblia manda. Isso é errado. Nós estamos fazendo da Bíblia como se fosse um manual de instrução do que eu preciso fazer e não fazer. E não é isso. Isso não funciona no Evangelho. Isso não vai funcionar. Portanto, eu reforço. Não tenha o sermão como um mero livro de conceitos éticos morais. E sim como uma modalidade de vida, como um exemplo de vida. O que a gente vê no Sermão do Monte é um exemplo do que nós devemos ser e de como nós devemos aplicar cada um desses conceitos na nossa vida. Devemos se apegar a esses princípios básicos. Como está escrito em Mateus 22, versículo 34 ao 40. Amai ao teu Deus de todo amor, amai ao teu Deus de todo o seu coração, toda a sua alma e todo o seu entendimento. Se eu deixo de beber, Lucas, se eu deixo de beber só porque a Bíblia manda, eu não estou amando a Deus de todo o coração e toda a alma. Eu só estou amando a Deus de todo o entendimento. O que é o meu entendimento? Não posso beber. É isso. Mas onde que está o meu amor a Deus no coração? Na alma? Não estou cumprindo. Entende? Por isso que isso não funciona no Evangelho. Ou seja, a gente precisa entender, e eu vou citar mais um exemplo. Outro exemplo. Um homem ativo no ministério, seja pastor, seja qualquer outro homem, respondendo perguntas das pessoas. Que ele vai lá, a pessoa chega: Lucas, aqui ó, não tô, né, enfim, vale pra qualquer pessoa: Lucas, eu tenho dúvida nisso, nisso, naquilo. Aí eu pego a Bíblia e chego: puxa vida, você tá com esse problema? Então eu venho aqui, ó, eu folheio esse livrinho aqui, eu digo: tá aqui a tua resposta. Aqui, ó, pronto, isso daqui vai resolver teu problema. Se o Evangelho fosse isso, a gente não devia estar fazendo tudo que a gente faz. Porque aí, se for pra fazer isso, a Igreja Católica tá cheio de homem assim. Se for pra apontar o dedinho pra um versículo pra resolver meu problema,
A Igreja Católica tá cheia desses homens. É só ir lá e desabafar com eles, que eles apontam um versículo pra gente e pronto, resolveu o problema. Mas não é isso. O Evangelho não é isso. O Evangelho de Cristo não nos trata assim. Não nos trata como crianças. Não consiste em alguma outra lei. Em sim, em algo que nos transmite vida. Estabeleça. Ou seja, ele estabelece determinados princípios e pede que nós o apliquemos. Essencialmente, ensina a nós a receber uma nova perspectiva, um novo pensamento sobre as coisas e como devemos aplicar cada um desses conceitos básicos na nossa vida. Ou seja, não são regras, e sim princípios aplicáveis. Exemplo disso? Aqui, capítulo 5. Ouvistes o que foi dito aos seus antepassados? Não matarás. Aí vai receber. Aí chegar e falar, sei lá, pro sacerdócio da Igreja Católica: Senhor, eu matei. Aí vai apontar aqui, ó. Tá escrito aqui na lei de Moisés: não matarás. Pronto, resolveu o teu problema. Apontei o dedo aqui pro versículo que aponta o teu problema, pronto. Não. Se for pra só receber um versículo, eu não preciso disso. Mas o Senhor tá dizendo: olhe seu coração. Só o fato de você se irar contra o seu irmão, você já pecou. Não é só porque, entende? É esse princípio básico que nós precisamos ter. Ó. Só o fato de eu olhar para uma mulher e a desejar, eu já adulterei. Ah, mas eu nunca fiquei com ela, não importa. Jesus, ele está ensinando aqui. São esses conceitos básicos que mostram o verdadeiro sentido da lei. E quais são esses princípios básicos? Porque a gente está falando dos princípios básicos. Quais são esses princípios básicos, ao final das contas? Então vamos lá. Primeiro princípio básico. O que importa é o espírito da lei antes de qualquer outra coisa e não somente a letra. Em resumo, o que importa é o espírito da lei e não a letra. E não somente a letra. A lei não deve ser algo mecânico, e sim vivificante. Porque o que tem gente que vai seguir esse sermão do monte de forma mecânica não está escrito. Isso era o caso, inclusive, dos escribas e fariseus. A gente vê aqui uma declaração formal sobre entre forma e conteúdo. Que pessoas que dão exagerada atenção à letra, ao invés de se apoiarem sobre o espírito. Ah, a palavra do Senhor diz que eu não posso nem olhar para uma mulher, senão eu vou adulterar. Então, né, que é aquilo, se a tua mão te fizer pecar, arranque-a e jogue-a fora. O que você vai fazer? Vai fazer a pessoa arrancar o braço dela fora? Arrancar os olhos fora, como ele diz? Obviamente não. Então não é uma questão de mera letra. Ah, eu nunca matei uma pessoa, mas já se irou contra o irmão. Entende? Não se trata só de mera letra. O mesmo acontece com esse sermão. Se eu sigo esse sermão na prática, da forma que está escrita, isso não vai passar de uma mera formalidade de seguir um conceito ético. Muitos grupos fizeram isso. Existe um grupo chamado Quakers, na América do Norte, que eles seguiram à risca a palavra do Senhor, no que está escrito aqui. Mas não passou de legalismo. Porque não é isso que Deus queria de nós. A letra, ela é importante? Sim, ela é importante. Mas o Espírito tem seu lugar de proeminência sobre a lei. É ele que importa mais que a letra. Ou seja, pessoas como os Quakers tornaram esse sermão praticamente um negócio totalmente ridículo. Porque se for só para seguir o que está escrito, isso é ridículo. O Senhor torna tudo o que Jesus Cristo fez por nós algo ridículo. Então que a gente reflita. O que importa é o espírito da lei e não a lei. Segundo ponto. A conformidade com a lei não deveria ser concebida em termos de ações tão somente.
O que isso significa? Significa que o que desejamos importa. Mateus 22, versículo 35. Mateus 22, versículo 35. Diz o seguinte para nós. E um deles perguntaram a Jesus: qual é o mandamento mais importante da lei? Jesus está dizendo: amai o teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e todo o teu entendimento. De todo o coração. Ou seja, amai o teu Deus com seus desejos, com o que você pensa. Isso importa para o Senhor. A lei se preocupa tanto com aquilo que provoca ação, quanto aquilo que eu faço. Ou seja, para Deus importa mais o que eu penso com o motivo de eu ter feito aquela ação do que a ação em si. Importa mais. Ou seja, os fariseus se preocupavam com o ato do homicídio, com o ato do adultério, com o ato do jejum. Por exemplo, o desejo de Jesus é fazer essas coisas na mente e no coração dos homens. Jeremias 31. Se a gente for para Jeremias 31, lá está escrito no versículo 33. Versículo 33. O seguinte: esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e as escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Então Jesus aqui está se mostrando uma vez que ele é o cumprimento da lei. Que ele é o cumprimento do Antigo Testamento. Ele veio aplicar, escrever nos nossos corações suas leis e os seus mandamentos. E é o que ele está fazendo aqui agora no Sermão do Monte. Mateus 7:20. Que diz... Mateus 7:20. A raposa tem suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Ou seja, aqui fica um pouquinho fora de contexto, mas o versículo que, enfim, eu estava atrás, diz que isso sim é que é repreensível aos olhos do Senhor. É o que o coração diz. Isso sim é repreensível. Lucas 16, versículo 15, diz: o que vocês são os que justificam a si mesmos. O Senhor conhece o coração de vocês. Ele conhece o nosso coração. E é aí que devemos tratar. Terceiro ponto, diz: não apenas devemos olhar a lei negativamente, e sim positivamente. A gente está vendo aqui os preceitos básicos que Jesus está trazendo aqui. E esse é o terceiro preceito básico. Que não devemos apenas olhar a lei negativamente, e sim positivamente. O que isso quer dizer? Eu vou traduzir. O propósito final da lei não é meramente o de impedir que pratiquemos certos erros, e sim de nos conduzir por um caminho positivo, a fim de que não somente façamos o que é direito, mas que também amemos o que é direito. É aqui que está. Todo o conceito do judaico era negativo. Faça isso, não faça isso, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Nós não devemos ser apenas praticantes da retidão. Devemos ser amantes da retidão. Adorai o seu Deus de todo o coração, toda a sua alma, amai. Devemos ter fome e sede de justiça, mas não só de forma negativa, ou seja, evitando aquilo que é mal, mas amando aquilo que é bom. Por exemplo, o exemplo que eu citei.
Não é porque simplesmente eu pratico, não bebo por questão prática, mas é porque eu amo a lei do meu Senhor. Foi o erro que eu cometi e o que me levou a refletir. Ou seja, muitos pensam assim: eu não bebo, eu não fumo, eu não faço tal coisa, eu vou para a igreja, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas não se preocupa com a inveja que está no coração, com o ciúme, com aquela mágoa, com aquele rancor, com todos aqueles sentimentos que não agradam ao Senhor. É isso que tem que ser tratado. Quarto, o propósito da lei, conforme expunha Jesus, não é o de nos conservar em atitudes de obediência a certas regras opressivas, mas é de promover o livre desenvolvimento do nosso caráter espiritual. Quarto ponto. É grande, mas vamos descrever melhor para entender o que isso significa. Significa que a gente não deve imaginar a nossa vida santa, o caminho santo, o caminho da santificação, como algo difícil, penoso, que nos mantém sujeito a um estado de servidão. Jamais pense dessa forma, jamais ceda esse tipo de pensamento, porque é muito comum a gente ouvir das pessoas, porque é impossível nós sermos santos, o caminho da santidade é difícil, é duro, é penoso. Todos nós talvez devemos ter ouvido isso em algum momento, eu já ouvi. Isso está errado. Esse pensamento, por si só, ele está completamente errado. Seus mandamentos, sua lei, não foram feitas para serem penosas, tenebrosas, duras. O Evangelho de Cristo não foi feito para nos fazer sofrer, nos fazer penar com a sua lei. Pelo contrário, o seu Evangelho nos permite nos desenvolver como os filhos de Deus. A fim de que, está escrito em Efésios, capítulo 4, versículo 13, que diz: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Esse é o propósito. E também, como está escrito em 1 João, capítulo 5, versículo 3, que diz o seguinte: porque nisto consiste o amor de Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Olha o que está dizendo João. Seus mandamentos não são pesados, não são um fardo. E para finalizar, o último ensinamento. Aquele que ensina, o quinto, aquele que ensina a lei de Deus, bem como todas as instruções éticas existentes nas Escrituras, jamais deveriam ser reputadas como uma finalidade em si. O que isso quer dizer? O que isso significa? Significa que nós nunca deveríamos pensar nelas como um molde a qual devemos nos ajustar. O objetivo final de todo o ensino bíblico é que você e eu venhamos conhecer a Deus. E não a proposta de que a Bíblia diz que não pode beber, aí eu vou me ajustando, não pode que eu isso, aí eu vou me ajustando, me ajustando, conforme a Bíblia vai dizendo, pode isso, não pode aquilo, não pode isso, aí eu vou me ajustando, tentando me mudar com base nesse conceito. Não. Os fariseus só viam o ponto negativo. E assim pensavam: eu sou justo, eu faço tudo o que a lei está dizendo. Então tá tudo bem entre eu e Deus. Deus me ama. Não é isso. Deveríamos sempre aplicar esse teste na nossa vida com as seguintes perguntas: qual é a relação entre eu e Deus? Eu realmente o conheço? Eu realmente estou agradando a Deus? Podemos pensar até de forma mais profunda sobre isso. Podemos pensar,
Não deveríamos apenas indagar, chegar no final do dia, Senhor, será que eu pequei hoje? Senhor, será que eu fiz tal coisa? Senhor, me perdoa se eu cometi tal pecado e tal, e pronto, é isso. E depois pede perdão, agradece a Deus e fica por isso. Não. Deveríamos perguntar coisas como esta: Deus ocupou o lugar supremo em minha vida no decorrer deste dia? Eu vivi hoje para a glória e a honra de Deus? Cheguei a conhecê-lo melhor? Tenho demonstrado zelo por sua honra e glória? Houve em mim alguma atitude diferente das atitudes de Cristo? Pensamento, imaginação, desejo, impulso, dessas coisas foi diferente de Cristo? Esse é o autoexame. Esse deveria ser o exemplo de uma pessoa viva e não um exemplo mecânico. Deveríamos ter uma relação direta e constante com o nosso Senhor. Ou seja, precisamos entender mais um conceitozinho aqui pequeno, que é sobre a disciplina. A disciplina é algo bom, é essencial. Devemos ter disciplina sim na nossa vida, é importante sim. Mas a partir do momento que essa disciplina passa a se tornar apenas uma rotina mecânica, se apenas se torna algo com o qual eu me conformo, onde meu objetivo apenas é fazer o que está escrito na minha rotina, isso ameaça as nossas almas. Exemplo disso? Hora marcada para orar. É porque em tal horário eu preciso orar. E só porque todo domingo eu preciso ir para a igreja. Aí todo mundo... Aí a relação com o Senhor passa a se tornar apenas uma simples rotina com horários marcados. Mas, se durante esse período, sei lá, eu fiz um jejum, fiz oração, fiz tal coisa, se durante todo esse período eu não acentuei a minha qualidade de humildade de espírito, se eu não aumentei o meu senso de pobreza espiritual, se eu não me tornei manso, se eu não criei mais fome e sede de justiça, se eu não me aproximei mais do Senhor, se eu não melhorei em nada, seria melhor não ter feito nada. Tudo não passou de uma perda de tempo. E esse é o fatal perigo de lidar com a disciplina. Que a gente tenha, sim, disciplina, mas que a gente não perca sempre o nosso espírito com o Senhor. Que nenhuma colega minha disse. É fácil a gente realmente se perder na disciplina e começar a fazer tudo mecanicamente. Por isso, precisamos estar em constante renovação, sempre, durante toda a nossa vida, sempre nos renovando, sempre nos reconciliando com o Senhor, constantemente, para que a gente não se prenda nisso. Isso vai além de simplesmente disciplina e rotina. Um pastor que sobe num púlpito só porque precisa pregar um sermão, mas não trabalha para se aproximar de Deus e entregar a palavra do Senhor às pessoas com entendimento, para que as pessoas entendam a palavra do Senhor e aproximem elas de Deus, ele só está indo pregar um sermão. Não passa de um pregador qualquer. E não um servo de Cristo. Então, que a gente feche os nossos olhos. E que a gente ore diante dessa palavra. Senhor, meu Deus, Pai. Obrigado, Senhor. Porque Tu, Pai, estás conosco. Tu, Pai, trabalha nos nossos corações para que a gente não o louve de forma apenas mecânica. Para que a gente aprenda a amar a Tua lei, Pai. Nos ensine, Pai, a amar Tua lei. Nos ensine, Pai, a amar os Teus preceitos. Pai, nos ensine a amar aquilo que agrada a Ti, Pai. Para que não venhamos apenas vivendo de conceitos que dizem o que a gente tem que fazer, o que a gente não tem que fazer, mas que a gente ame aquilo que vem de Ti. Que a gente o adore, Pai. Que a gente o ame de todo o coração, de toda a alma e com todo o nosso entendimento, Senhor. Obrigado, Pai, por
tudo que tens feito, Pai, e que teu nome venha a ser engrandecido, e que não seja por mim que estou aqui falando, que não seja pelas pessoas que estão assistindo isso, mas que seja por ti, pois é por ti e para ti que estamos aqui diante da tua palavra, Senhor. Obrigado, te louvamos e te agradecemos por tudo. Amém.